Não é possível para ninguém que usa palavras de qualquer idioma, descrever adequadamente quem e o que é realmente Dascalos. Tampouco é possível alguém descrever completamente os ensinamentos dos pesquisadores da verdade, que fluíam através de Dascalos como um rio poderoso. No entanto, é bem possível que alguém ame e respeite Dascalos, o curandeiro místico, cujas obras poderosas duraram 7 décadas. Sua vida foi uma de cura e ensino que começou publicamente em 1919 na ilha de Chipre, no extremo leste do mar Mediterrâneo, ao largo da costa da Síria. Nessa época, Chipre era povoado principalmente por cristãos gregos e muçulmanos turcos. Chipre também havia sido formalmente anexada aos turcos pelos britânicos, depois de mais de 3 séculos de controle muçulmano turco. Mas levariam ainda 41 anos para que Chipre ganhasse sua independência dos britânicos. Em 1919, o jovem Dascalos já era capaz de viajar conscientemente para os mundos das dimensões mais elevadas. Aos 7 anos, ele podia falar as línguas de suas vidas passadas e conscientemente se comunicar com grandes inteligências que o guiavam nos mundos além. Seus pais sabiam disso e acreditavam em suas habilidades, mas o advertiram a não revelar essas coisas para outras pessoas. Desde o início dessa encarnação, Dascalos sabia quem ele era e o propósito de sua vida na Terra. O que ele não sabia no início era que todas as pessoas ao seu redor não eram como ele. Ele achava que todos podiam se comunicar com essas inteligências superiores, a quem ele chamava de guias irmãos, mas ele estava prestes a descobrir o quão diferente ele realmente era. Um dia na escola, o professor de aritmética de Dascalos o chamou para resolver um difícil problema de matemática. Infelizmente, Dascalos não estava preparado e admitiu ao professor que ele não havia estudado para essa tarefa. O professor insistiu que ele fosse para a frente da turma e tentasse resolver o problema no quadro negro de qualquer maneira. Dascalos abordou o quadro negro sem ter ideia de como resolver o problema da multiplicação. O professor leu o problema em voz alta e Dascalos escreveu no quadro negro. Então, como Dascalos descreveria mais tarde, e senti perto de mim um dos meus amigos guias, um monge dominicano que o conhecia. De séculos e séculos atrás. Ele me disse, e me dê sua mão, resolveremos o problema juntos. Dascalos pegou o giz, colocou-o no quadro negro e seu guia desencarnado assumiu o controle de sua mão e resolveu o problema. O professor de matemática surpreso perguntou-lhe, por que você me disse que não estudou? Dascalos respondeu inocentemente, senhor, não fui eu quem resolveu o problema. O professor perguntou incrédulo, e então quem era? Foi o padre Dominico, o monge dominicano que está perto de mim. Ele pegou minha mão e resolveu o problema, declarou Dascalos simplesmente. O professor ficou irado dizendo, e não vejo ninguém, e você acha que está me provocando agora? O professor marchou com Dascalos para o escritório do diretor da escola primária, contou-lhe o que havia acontecido e deixou Dascalos lá. Felizmente, o diretor estava praticando espiritualidade em segredo. Naquela época, o estudo de espiritualidade era proibido por clérigos de mente fechada de Chipre. Quando o diretor viu a escrita de Dascalos no quadro negro, ele não achou que parecia a letra de uma criança de 7 anos e considerou a explicação de Dascalos mais seriamente. Na quarta-feira seguinte, não havia escola à tarde e o diretor combinou com o pai de Dascalos que Dascalos viesse ao seu escritório. Naquele dia, Dascalos chegou ao escritório do diretor e encontrou um homem grande e rechonchudo, um professor de matemática e um professor de latim esperando por ele. Eles queriam saber mais sobre esse pequeno sábio de 7 anos e seu ajudante invisível. Eles planejavam testar a autenticidade de Dascalos e do padre Dominico. Primeiro, eles o testaram em problemas aritméticos além do seu nível de estudo. Então eles lhe deram problemas de álgebra para resolver, depois raízes quadradas e logaritmos. Em cada vez, o padre Dominico guiava a mão de Dascalos e resolvia infalivelmente os difíceis problemas. Em seguida, eles queriam que Dascalos traduzisse algumas linhas das obras de Ovídio, 43 AC, 17 DC, o poeta romano, cujas habilidades narrativas e linguísticas são incomparáveis. O professor de latim queria ler as linhas em latim e pediu a Dascalos que as escrevesse no idioma grego. Sim, é claro, mas em qual idioma você deseja que ele seja escrito? O grego falado comum ou o grego puro formal, foi a resposta de Dascalos. Os professores estavam se olhando, incrédulos. Eles disseram a ele, dê para nós em ambos. Então Dascalos, com a orientação do padre Dominico, cumpriu e traduziu 2 páginas em latim. Os professores surpresos o desafiaram ainda mais, pedindo que ele traduzisse da Bíblia em latim enquanto o professor de latim lia em voz alta. Dascalos obedeceu e até corrigiu um erro cometido pelo leitor cuja pronúncia latina não era tão boa. Então Dascalos, em total sintonia com o padre Dominico, começou a ler o próprio evangelho latino, pronunciando perfeitamente. Ao ouvir isso, o professor de latim ficou tão empolgado que veio e abraçou Dascalos, dando-lhe um grande beijo. Como a maioria dos meninos de 7 anos, Dascalos não gostou dessa demonstração de afeto e instantaneamente esfregou o beijo do rosto. Agora, seria um grande erro pensar que Dascalos estava canalizando uma entidade superior chamada Padre Dominico. Dascalos não canalizou. Nem aprovou que alguém se abrisse para entidades desconhecidas e energias não verificadas como um meio e permitisse que se expressassem através da personalidade. Isso pode ser muito perigoso e enganoso. Em vez disso, Dascalos, por meio de sintonização e unificação, conseguiu coordenar-se com seu velho amigo e guia. Assim que Dascalos foi totalmente sintonizado, o que quer que o padre Dominico estivesse fazendo com a mão de Dascalos, ou se comunicando com ele, esse conhecimento imediatamente se tornou também o próprio conhecimento de Dascalos. Pense na unificação entre 2 seres como algo semelhante a reunir 2 chamas de velas. Quando as 2 chamas individuais das velas se juntam, a luz fica mais intensa e as 2 chamas aparecem como uma. Afaste as chamas das velas e vemos 2 chamas individuais novamente.
Dascalos ensinou que, desenvolvendo nossas habilidades latentes de sintonização, que nos levarão à unificação, poderíamos assimilar conhecimento sobre alguém ou sobre qualquer coisa, diretamente. Além disso, o conhecimento direto adquirido com a sintonização ocorre muito mais rapidamente do que com estudos convencionais. O que levaria anos e anos de aprendizado terrestre pode ser realizado em momentos através deste processo. No dia seguinte, o diretor da escola primária e os outros mestres da escola testaram Dascalos, em um acidente que aconteceu. Outro garoto da escola estava correndo e caiu no cascalho, cortou o joelho, e estava sangrando muito. Os outros professores levaram o garoto chorando para o escritório do diretor, onde estava Dascalos. O padre Dominico instruiu Dascalos a pedir água para limpar o sangue e as pedras do joelho do menino ferido. Dascalos removeu as pedras e limpou o joelho, que continuou a sangrar profusamente. O diretor já havia chamado o médico do bairro local, que era primo da mãe de Dascalos, e ele sabia muito sobre as habilidades de Dascalos. Ele chegou ao escritório do diretor e, vendo Dascalos limpando a ferida, disse ao diretor para permitir que Dascalos continuasse o que estava fazendo. Nesse ponto, o padre Dominico disse a Dascalos: venha, vamos curá-lo, e instruiu Dascalos a se ajoelhar e segurar o joelho do garoto com as duas mãos. Visualize bem o joelho, acaricie-o, veja-o bem e saudável, e agora retire suas mãos, era a diretiva do padre Dominico. Dascalos fez como foi instruído, removeu as mãos e não havia mais sangue ou ferida no joelho do garoto, estava completamente curado. Quando o médico viu a ferida completamente curada, ele mencionou seu relacionamento familiar com Dascalos e declarou: estamos acostumados com essas coisas. Sentindo a grande oportunidade apresentada por esse curandeiro místico, o diretor fez um acordo com o pai de Dascalos para que ele viesse à casa do diretor nas noites de sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, Dascalos chegou à casa do diretor para encontrar uma grande sala de estar cheia com 25 buscadores espirituais, todos ansiosos para aprender com esse garoto incrível e seus guias invisíveis. Eles perguntaram a Dascalos, a quem o chamavam pelo apelido, Laquis, se poderiam perguntar ao padre Dominico e aos outros guias certas questões filosóficas. Dascalos concordou. Eles começaram a fazer perguntas e escrever as respostas dadas por Dascalos. Então eles começaram a fazer perguntas em diferentes idiomas. Dascalos respondeu com a pronúncia perfeita, no mesmo idioma da pergunta. O povo ficou surpreso. Eles estavam se perguntando como um menino de 7 anos poderia responder essas questões filosóficas profundas e como ele poderia ter aprendido línguas estrangeiras em uma idade tão jovem. Essas reuniões duraram 3 semanas, até que o padre Dominico e outro guia, padre Johanna, informaram a Dascalos que essas reuniões não poderiam continuar dessa maneira. Dascalos mantinha contato contínuo e consciente com Johanna, seu mentor desencarnado, por quase 2000 anos. Johanna aconselhou que, se o diretor e seus alunos quisessem continuar, primeiro deveriam fazer as 7 promessas. Johanna guiou a mão de Dascalos para escrever as 7 promessas, que ainda são usadas pelos alunos de Dascalos até hoje, nem mesmo uma vírgula foi alterada. As 7 promessas não são juramentos a nenhuma pessoa, organização ou mesmo a Deus. As 7 promessas são promessas que o indivíduo faz a seu próprio ser, em pensamentos, palavras e ações puras em todos os momentos. Na sexta-feira seguinte, Dascalos anunciou os requisitos para continuarem, forneceu à sua nova turma as 7 promessas e solicitou que cada pessoa fizesse essas promessas antes de iniciar esse grande trabalho. O diretor leu as 7 promessas em voz alta, os outros buscadores estavam recitando-as com as mãos no coração e receberam esta iniciação desse pequeno mestre. Dascalos sentou-se com os pezinhos pendurados da cadeira e continuou ensinando sua audiência instruída. Assim começou o trabalho de ensino e cura deste mestre de 7 anos de idade, na ilha de Chipre em 1919. Ao longo dos próximos 70 anos, Dascalos estabeleceu 100 círculos independentes de estudo em todo o mundo, e muitos milhares de estudantes ingressaram nesses círculos e experimentaram despertares espirituais profundos, e curas inegáveis. As chamadas doenças incuráveis, como cânceres mortais, foram milagrosamente curadas nas presenças de Dascalos. As extraordinárias habilidades de cura de Dascalos também permitiram que os chamados mancos e desabilitados permanentes andassem livremente novamente. Dascalos não apenas curou sentimentos físicos, mas aqueles cujos corações carregavam feridas emocionais profundas e primitivas encontraram alívio sob seus cuidados amorosos. E aqueles que caminhavam na escuridão mental, negatividade e confusão foram levados para fora das sombras e de volta à luz pelos sábios conselhos de Dascalos. A prontidão e a capacidade de Dascalos de treinar os interessados na verdade em seus métodos avançados de cura e busca da verdade, foram notáveis. Ele ajudou inúmeros buscadores a elevar sua consciência a níveis cada vez mais altos. Ele estabeleceu vários círculos de estudo que revelavam ensinamentos cada vez mais profundos aos alunos à medida que avançavam, o círculo externo, círculo interno, o círculo íntimo e o círculo mais íntimo. Para aqueles pesquisadores sérios que estavam preparados, ele forneceu sinceramente o treinamento mais avançado, como construção de formas psiconoéticas, exomatose de experiência fora do corpo consciente, EFC, cura remota e muito mais. Dascalos colocou as assim chamadas 5 chaves de ouro para o reino dos céus em nossas mãos, e nos ensinou como usá-las. Poderíamos dizer com razão que, em 1919, Dascalos, com 7 anos de idade, estabeleceu o início dos círculos para a pesquisa da verdade e o sistema de pesquisa da verdade, que continua até hoje. Hoje, cada um dos círculos de pesquisadores da verdade de Dascalos é liderado por um irmão ou irmã pesquisador mais avançado da verdade. Cada círculo é independente dos outros círculos, o que significa que os líderes e membros de um círculo não interferem no trabalho ou nos membros dos outros círculos. Cada círculo oficial para a pesquisa da verdade tem todo o conhecimento. Existe material suficiente nas lições e livros para trabalhar por centenas de anos, como dizia Dascalos frequentemente.
O ensino, o sistema de pesquisa da verdade, está completo. Como estudantes, não precisamos de mais teoria, o conhecimento já está presente nos ensinamentos que Dascalos trouxe tão diligentemente. O que é necessário, porém, é que cada aluno faça um esforço honesto para investigar a verdade diretamente, encontrar a verdade sobre quem e o que são e ser liberto do sofrimento e das ilusões tecidas pelo egoísmo pessoal. Dascalos supervisionava esses círculos e também se considerava membro de cada um deles. Nenhum sucessor é necessário. Quando eu passar, continuarei supervisionando os círculos, prometeu Dascalos. Cada um dos irmãos ou irmãs que lideram um círculo oficial representa Dascalos, como professor em seu círculo. Da mesma forma, Dascalos representa os ensinamentos das inteligências superiores com as quais ele está em contato. Essas chamadas inteligências superiores não eram apenas seres humanos avançados, guias desencarnados. As inteligências superiores também eram conhecidas como Ben-Alalia, filhos de Deus, e Ben-Aur, filhos da luz, na língua aramaica usada por Cristo. Na língua hebraica, eles chamam essas inteligências divinas de Elohim, Deus em multiplicidade, deuses dentro do Deus verdadeiro. Algumas dessas grandes inteligências se expressam como todos os arcanjos em todas as ordens de arcanjos conhecidas e desconhecidas pelo homem. Esses inumeráveis seres espirituais nunca nasceram, e nunca morrerão, eles são eternos. Dascalos nos apresentou a estas grandes inteligências e nos ensinou a como entrar em comunicação consciente com elas. Eles se alegram em ver-nos fazer a nossa tão esperada abordagem. Eles nos recebem e estão prontos para revelar sua grande sabedoria a qualquer buscador sincero. A inteligência divina deles é tão imensa, comparada à inteligência humana, que é como comparar a inteligência de um grande cientista com a de uma criança pequena. Obviamente, Dascalos era extremamente avançado, assim como os ensinamentos que ele habilmente plantou em nossos corações e mentes. Mas o que é mais importante no sistema de pesquisa da verdade não é a personalidade de Dascalos ou o líder de qualquer círculo. O sistema de pesquisa da verdade não é um culto à personalidade. Grupos de personalidade podem ser muito perigosos tanto para o líder com personalidade carismática, quanto para os alunos que os seguem. O que é importante em nosso sistema é o ensino, que é preservado e transmitido pelos guias de irmãos e irmãs para a pesquisa da verdade. Os guias de irmãos e irmãs que lideram os círculos de pesquisadores da verdade não estão aceitando elogios, adoração ou dinheiro por seu trabalho. Eles não estão esperando ou aceitando maior respeito do que o respeito dado a cada membro do círculo. O objetivo de seu trabalho não é tanto difundir a verdade, mas ajudar os interessados a entender a verdade mais completamente. Também poderíamos dizer corretamente que um início anterior dos pesquisadores da verdade ocorreu há 2000 anos com os 3 reis magos depois que encontraram o menino Jesus na manjedoura, conforme mencionado na Bíblia. Este momento sagrado em que os magos encontraram o menino Cristo, tem suas raízes em uma profecia de 2500 anos. Em 500 AC, o Buda havia dito a seu discípulo íntimo Ananda, o próprio Deus nascerá daqui a 500 anos. 5 séculos depois, o Maharaja Rantawaivarra, um rei da Índia ciente dessa profecia, começou a seguir a encarnação vindoura de Deus na Terra e determinou a localização do nascimento através de astrologia e da clarividência. Ele estava tão certo da vinda desta encarnação de Deus, que o Maharaja Ram deixou seu reino para seu irmão e mãe e deixou a Índia com seu amigo Shekitana para procurar a encarnação de Deus, predita pelo Buda. No caminho, eles passaram pela Armênia. A Armênia naquela época consistia em 2 reinos, que estavam em guerra um com o outro. No centro do conflito estavam os 2 reis Dikri e Caspar, que também eram irmãos gêmeos. O Maharaja Ram ajudou a reconciliar o conflito dos irmãos. Caspar permitiu que seu irmão governasse os 2 reinos, preferindo ir com Ram nessa peregrinação sagrada. Mais tarde, em sua jornada, encontraram Baaldas ou Baltazar, um astrólogo árabe rei de uma das 9 tribos nômades beduínas. Baltazar também se juntou a Ram e Caspar para procurar o menino Jesus. Eles finalmente viram a estrela brilhante de Belém e encontraram a manjedoura onde estava o menino Jesus. Os 3 reis, Ram, Caspar e Baltazar prestaram homenagem ao menino Jesus, José e Maria. O Maharaja Ram se ajoelhou diante do menino Jesus, tirou sua capa real roxa e dourada e a colocou aos pés do menino Cristo, revelando suas vestes brancas internas. Ele sacou a espada, pressionou-a sobre a perna e quebrou sua ponta. Ele colocou a espada sem ponta diante do Deus Filho e disse, aos teus pés imaculados, ó Logos, tenha toda a autoridade. Ele então exclamou Ram Elquior, que em seu idioma significava eu vi a Deus. A partir daí, Ram foi chamado Ram Elquior, Melchior. Dascalos usava uma réplica dessa espada sem ponta para iniciar os alunos nos círculos de pesquisadores da verdade. No devido tempo, os 3 reis fundaram círculos dedicados a Cristo e à busca da verdade. Em virtude de seu contato direto com Cristo e mais tarde pelas verdades que Cristo revelou, eles ensinaram o lado místico do cristianismo, em segredo. Essa linhagem multiramificada, transmitida através dos tempos, chamada por outros nomes no passado, tem iniciado sinceros buscadores da verdade a partir de então. No entanto, poderíamos viajar ainda mais no tempo e dizer com razão que a pesquisa da verdade começou no instante em que o primeiro humano primitivo na Terra começou a se perguntar, onde estou? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Portanto, a pesquisa da verdade não é algo exclusivo dos membros dos círculos de pesquisadores da verdade. Os ensinamentos dos pesquisadores da verdade não estão apresentando teorias não verificadas para serem aceitas cegamente. Esses ensinamentos são um reflexo claro da verdade, a natureza da realidade e a alma de cada um de nós. A verdade contida nas lições deve ser sinceramente investigada e experimentada diretamente por cada um de nós. A verdade real não é algo que obtemos de fora de nós mesmos. A verdade real já está em nós, em nossa própria natureza divina.
Guias sábios e amorosos de irmãos e irmãs estão aqui para ajudar aqueles que estão interessados a aprender a pesquisar e descobrir essa verdade em si mesmos. Eles não farão o trabalho por você, mas o ajudarão e o guiarão quando você subir a escada da verdade relativa em direção à verdade absoluta. Ensinamentos, professores e guias mostram o caminho, mas cada um de nós deve se esforçar para caminhar dessa maneira, se quisermos alcançar nosso objetivo de autorrealização, para perceber quem e o que realmente somos. Com amor. Daniel.